Olá, olá, nação santista, eu sou o Giovanni Martinelli, um dos responsáveis pelo Diário do Peixe, passando aqui neste domingo de forma extraordinária para comentar a última bomba da Vila Belmiro. O goleiro Everson entrou na justiça contra o Santos pedindo a rescisão contratual, nem apareceu para treinar no CT Pelé neste domingo, tinha treino marcado para a tarde deste domingo, ele não apareceu, entrou na justiça, alega que tem 5 meses de direitos de imagem atrasado, além da questão da redução dos 70% sem um acordo com o elenco, né? Nós no Diário já tínhamos ouvido alguns especialistas alertando para esse problema de que, como o Santos pagou 3 meses com 70% de redução nos salários, sem um acordo assinado com os jogadores, que o Santos corria o risco de ações judiciais. O Everson pode ser um caso à parte, isso é uma coisa que a gente precisa entender, ou pode ser o início, um marco para uma debandada geral do Santos, e isso que preocupa. No caso do Everson, a gente ouviu nas últimas semanas que o Atlético Mineiro estava interessado na contratação do Everson por indicação do Jorge Sampaoli, que foi o técnico que indicou o Everson para o Santos. Nesse caso, com todo respeito, assim, é uma sucessão de erros. O Santos não precisava comprar o Everson no passado. O Santos não era uma prioridade para o Santos contratar um goleiro, pagar 4 milhões de reais em um goleiro, em torno disso que o Santos pagou. O Santos tinha um Vanderlei, bem ou mal, com críticas e elogios, ele foi o goleiro do Santos nos últimos 4 anos. Era um goleiro que muita gente entendia que era cotado para a seleção brasileira. Não tinha necessidade de contratar um goleiro. O São Paulo foi lá, pediu, exigiu um goleiro que jogue com os pés. O Santos foi lá e gastou um dinheiro que não tinha para contratar o Everson. Beleza, o Everson assumiu, ganhou espaço. No final do ano, o que aconteceu? O Vanderlei foi para o Grêmio. Aí, passa mais 6 meses, o São Paulo pede um goleiro, o Everson entra na justiça, o Santos entende que pode ganhar a causa ainda, né? Então, assim, a gente vai ter que acompanhar os próximos capítulos aqui. Os advogados que a gente ouviu acham que os jogadores têm razão se eles entrarem na justiça. Então, mas como é uma coisa nova, essa questão da pandemia, a gente vai ter que perceber qual vai ser essa jurisprudência que vai ser criada. E tudo indica que o Everson entrou para ir de novo pro Atlético Mineiro, para ir de encontro novamente ao Jorge Sampaoli. Então esse é um caso que é específico aí por ter esse interesse aí do Atlético Mineiro no São Paulo, no Everson, por indicação do São Paulo. Então a gente vai ter que acompanhar, ver quais são os passos seguintes. Mas aí o Santos tinha, o ano passado, o Santos tinha um goleiro que era cotado, estava 4 anos no clube e era cotado para a seleção brasileira, né? E agora o Santos e gastou 4 milhões para contratar um goleiro, né? Aí agora o Santos não tem o goleiro que era cotado para a seleção e os 4 milhões vão sair de graça, né? Que se o Everson ganhar a causa, o Santos não ganha nada, então ele sai de graça. Então, assim, é uma sucessão de erros que a gente não sabe nem por onde começar, né? Nem por onde começar. Fica a preocupação se isso vai ser uma debandada. O Everson era um dos líderes do elenco, era um dos caras que comandavam as conversas ali para tentar um acordo com os clubes. O Everson, por exemplo, é muito próximo do Carlos Sanches, que hoje é um dos principais jogadores do elenco do Santos. Então a gente tem que ficar esperto nisso. Tem outros jogadores do Santos que o São Paulo já tinha indicado, Soteldo, Pituca, né? Então a gente também tem que ficar de olho nisso. Então, assim, hoje eu falo que, como eu fui do mercado, né? A gente conversa com muito empresário, esse tipo de coisa, né? E daí, assim, o que eu ouvi hoje
foi que o Santos pode perder até 5 jogadores, cerca de 5 jogadores, né? Então a gente tem que ficar esperto com essa situação, esperar essa jurisprudência do caso do Everson, que vai ser muito importante, porque envolve uma pandemia, que é um fato novo, algo que não estava previsto para nada, né? Então a gente vai ter que entender aí como vai ser, como isso vai se desenrolar nos próximos dias. Mas Everson não treinou, não joga mais, isso o Santos já deixou claro que não joga mais, depois de ter entrado na justiça, no Santos ele não joga mais. E Vladimir será o titular quarta-feira contra o Santo André, na reestreia aí, no reinício do Campeonato Paulista. Aí a gente começa com outro problema, né? E o contrato do Vladimir vai até quando? Vai até dezembro. Ele nem pode terminar o Campeonato Brasileiro ainda. Ele não tem um acordo para renovação para o final do Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu costumo dizer, né? Não tem só um culpado ali, mas assim, o departamento de futebol do Santos nos últimos anos é uma falta de comando, é absurda a falta de comando que a gente vê no departamento de futebol do Santos. E a gente ainda viu matéria, né? Teve matéria do Pérez dando entrevista dizendo: não, pode ficar tranquilo, ninguém vai procurar justiça, eu confio nos jogadores, eles estão entendendo o clube, né? Bom, já foi o primeiro e a tendência é que, infelizmente, não pare no primeiro. Bom, era isso que eu queria falar com vocês. Se inscrevam aqui no nosso canal, deixem seu like aqui. Amanhã, segunda-feira, à noite, 20h30, tem o boletim do diário. E daí a gente vai comentar bastante os desdobramentos desse caso. E daí a gente conversa muito sobre a retomada do Campeonato Paulista também. Um abraço para vocês, até mais.